resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu. Seja muito bem-vinda ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados. A aula de hoje se chama Use o nome certo e faça a pessoa se sentir verdadeiramente reconhecida. Entenderam? Ainda não, eu vou explicar. Guardem isso. Use o nome certo, ok? Bom, a gente está estudando, conhecendo e conversando sobre o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era Digital, da Fundação Dale Carnegie, né? Dentro do livro tem módulos ou partes, depende de cada edição do livro. No meu são módulos. Estamos no módulo 2, que se chama 6 maneiras de causar uma impressão duradoura. Dentro do módulo 2, temos os capítulos. Nós estamos no capítulo 3, que é a terceira maneira de causar uma impressão duradoura. E o capítulo 3 se chama Grave os Nomes. Então, a terceira maneira é grave os nomes das pessoas, ok? Eu dividi o capítulo 3 em 3 partes, para que nenhuma aula fique muito longa. E hoje a gente vai estudar a parte final do capítulo 3, ou parte 3 do capítulo 3, ok? Bom, como sempre, eu gosto de começar a aula com uma pergunta. Por quê? Porque quando eu faço a pergunta, eu pego você, arranco você do lugarzinho onde você está e coloco você dentro do assunto, porque eu vou perguntar sobre a sua vida. E quando a gente fala sobre a nossa vida, a gente presta atenção e quer responder, tá? Então é por isso, vamos lá. A pergunta é: você já foi chamada por um nome que não era o seu? Eu, com certeza, né? Talvez alguém tenha até pronunciado seu nome errado, né? Usou um apelido, mesmo sem ter intimidade com você, ou até escolheu um tratamento formal ou informal, mas que não combinava com a situação, né? Como que você se sentiu quando isso aconteceu? Bem, é que você não se sentiu, né? Isso eu posso garantir. Gente, pode parecer um detalhe, mas a forma como alguém usa o seu nome revela o quanto realmente essa pessoa te percebe. Já temos um bingo aí, né? Não basta você lembrar o nome. Você tem que usar esse nome com respeito, com naturalidade, com sensibilidade, né? Bom, eu vou pedir a sensibilidade de vocês para me perdoar por causa da obra, né? De frente da minha casa. Então, gente, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Lembrar um nome e não só lembrar, usar esse nome com respeito, ok? Por isso que nossa aula hoje se chama Use o Nome Certo e faça a pessoa se sentir verdadeiramente reconhecida. Joia? Bom, então, seguindo o nosso estudo, né? Vamos pro livro, parte final do capítulo 3 do módulo 2. Depois eu vou pegar o coração desse texto e gerar uma ferramenta de transformação para que vocês possam aplicar na vida real de vocês hoje, assim que vocês terminarem de assistir essa aula. Nunca é nada muito difícil, mas é sempre algo transformador, que acumulado ao longo dos dias, porque cada dia tem uma ferramenta de transformação diferente, você consegue mudar a sua vida, tá? Mudar para melhor. Esse é o meu propósito aqui com vocês e acredito que essa seja a vontade de vocês também, uma vez que vocês estão aqui no canal, tá? Bom, vamos lá. Em 2010, o famoso crítico de cinema Roger Ebert escreveu: atualmente existe uma impaciência irrequieta na nossa sociedade. Ele tem razão, mas isso não serve de desculpa para esquecermos os nomes das pessoas. Em vez disso, nos apresenta um desafio. À medida que mais e mais pessoas sofrem para gravar nomes, a vantagem dos que lembram se torna enorme. E como fazer isso?
Existem várias maneiras fáceis. Em vez de usar os cumprimentos de sempre, vazios e truncados, como oi ou olá, passe a cumprimentar falando o nome da pessoa. Oi, Robin, ou bom dia, Robert. Ao fazer isso, use a técnica de Napoleão e visualize o rosto da pessoa. Se você aceitou o conselho do capítulo Demonstre interesse nos interesses dos outros, grave isso em sua mente também. Robert é casado, tem 3 filhas e gosta de ler Hemingway. É um exercício simples que não só o ajudará a cumprimentar Robert pelo nome na próxima vez que interagirem, como o ajudará a vê-lo fora do contexto dos negócios. Uma dica rápida: antes de usar os nomes das pessoas, certifique-se de que sabe quando devem ser usados. Muitas pessoas costumam ser conhecidas por mais de um nome. O famoso empresário Richard Branson é Richard para os amigos, Sr. Branson para os conhecidos e Sir Richard para muitos britânicos. Mesmo que nossa sociedade seja muito menos formal do que a inglesa, usar o nome de uma pessoa fora do contexto é uma boa maneira de começar um relacionamento com o pé esquerdo. Susan ou Suzy? O melhor conselho é não adivinhar. Não chame ninguém pelo apelido por e-mail, a menos que o próprio destinatário tenha se apresentado assim, tenha pedido para ser chamado dessa forma, ou se referido a si mesmo pelo apelido numa mensagem de voz ou de texto ou num e-mail enviado a você. Se não foi apresentado e nunca se correspondeu com essa pessoa, descubra como ela é chamada por outros na mesma posição que a sua. Não se fie na forma como ela é chamada por amigos do Facebook ou do Twitter. A essa altura, você ainda não é amigo dela e não tem permissão para tratá-la de modo informal. Em vez disso, veja como a pessoa se refere a si em seu site, blog ou perfil. Se ela escreveu um artigo e assinou, use o nome que está na tela. Não devemos esquecer que as pessoas estão mais interessadas no próprio nome do que em todos os outros nomes juntos. Grave esse nome e use-o com naturalidade. Assim você cumprimentará a pessoa de forma sutil e muito eficaz. Por outro lado, se esquecê-lo ou soletrá-lo errado, ficará em grande desvantagem. Enquanto muitos escolhem a alternativa mais segura e usam senhor, senhora, etc., caia nas graças dessas pessoas lembrando e usando o nome delas. Muitas das armadilhas em que tememos cair ao cumprimentar alguém são facilmente evitáveis com poucos minutos de pesquisa. Será que não vale a pena gastá-los se isso significa destacar-se na multidão e causar uma impressão melhor do que a maioria das pessoas? Se você quer que os outros gravem e usem o seu nome, é preciso fazer um pequeno investimento. As pessoas leem e ouvem nomes de toda espécie o dia inteiro, de indivíduos, empresas, marcas, ruas e lojas. O que faz com que o seu se destaque? Na maioria das vezes, são as emoções que as pessoas associam ao seu nome. Se você é só mais um garçom num restaurante qualquer em Atlanta, uma área metropolitana com mais de 5 milhões de habitantes, será tão lembrado quanto os números da placa do seu carro ou a cor da sua camisa. Seu nome não despertará emoções que gerem conexões com você. Não é coincidência que o Sr. Bates também tenha guardado o nome de James. O Sr. Bates estima que jante fora cerca de 12 noites por mês. Ao ser perguntado se lembra os nomes de outros garçons, ele respondeu: tem dias em que quase não lembro do meu nome. Nunca devemos esquecer que existe magia no nome de uma pessoa e que o nome dela pertence somente a ela, a ninguém mais. É uma marca pessoal. Após a dádiva da vida, o nome é a segunda dádiva que uma pessoa recebe.
Quando essa palavra é usada numa conversa, o assunto que discutimos ou a conexão que buscamos passam a ter mais importância. Talvez a melhor evidência disso esteja num consultório. No ramo médico existe um debate quanto às ocasiões em que se deve usar o primeiro nome. Será que usar o primeiro nome não personaliza demais as interações que deveriam ser apenas profissionais? Ou será que chamar o paciente pelo primeiro nome ajuda no processo de cura, sobretudo ao discutir prognósticos muito difíceis? Parece que a maioria dos médicos acredita que o profissionalismo é importante e que é melhor evitar chamar o paciente pelo primeiro nome. Mas os consultórios médicos são lugares em que, em geral, os pacientes se sentem desumanizados. Eles são arquivos e casos, e não rostos e sentimentos. Muitas vezes, seus nomes são pronunciados incorretamente ou confundidos, o que ressalta ainda mais uma falta de conexão potencialmente perigosa. Um médico conceituado decidiu ir na contramão dessa tendência. O Dr. Howard Fine é chefe do programa de neuro-oncologia nos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos. Nesse cargo, ele realiza pesquisas originais, supervisiona e distribui todos os fundos das instituições. E é o médico que atende quantos pacientes de câncer no cérebro queiram se consultar com ele. E gratuitamente, pois o programa é governamental. Quando os pacientes chegam à primeira consulta, em geral estão desesperados. Já viram as estatísticas na internet, já ouviram histórias de terror. O Dr. Fine considera parte de sua missão restaurar a esperança, uma esperança responsável. E a maneira como lida com os nomes tem um papel primordial nesse processo. Ele avalia que tenha tido mais de 20 mil pacientes ao longo dos anos, e um dos modos que escolheu para interagir foi se apresentar como Howard Fine, sem o título de doutor. A partir daí, os pacientes são incentivados a tratá-lo pelo primeiro nome. Isso leva o relacionamento a outro nível, no qual ele não é mais um médico desapegado que tenta evitar que eles morram, e sim um amigo altamente instruído, um sábio confidente e um defensor feroz que lutará por sua total recuperação. Ele não quer enganar os pacientes, dando a eles esperanças vãs. Em vez disso, entende que compartilhar os fatos é importante e também comovente para seus pacientes, e que estabelecer uma relação de confiança é essencial para o bem-estar das pessoas. Mais do que de um médico, pacientes de tumor cerebral precisam de um conselheiro confiável que os compreenda. E é mais fácil conseguir isso quando o médico se coloca no nível deles, como um ser humano que tem um forte desejo de viver. Qualquer médico pode facilmente se sentir empoderado ao ser chamado de doutor. Em grande parte, o que faz o programa de Fine ser a joia da coroa dos Institutos Nacionais de Saúde, segundo um dos diretores, é o fato de ele reconhecer que os primeiros nomes são mais poderosos e importantes do que cargos desinteressantes ou títulos concedidos pelos outros. É por isso que Carnegie insiste em dizer que nomes são o som mais agradável e mais importante de qualquer idioma, ok? Então, a gente termina o capítulo 3 dessa forma, muito bem, né? Esse capítulo é muito legal, porque normalmente a gente não dá valor nenhum para o nome das pessoas, né? E, só dando um spoiler, na próxima aula a gente começa o capítulo 4, ainda dentro do módulo 2, que é a quarta forma, né? E o capítulo 4 se chama Ouça Mais. Esse vai ser difícil, hein? Esse vai ser difícil. Mas a gente vai estudar. Bom, então vamos lá. O trecho final do capítulo 3 começou com uma observação de um crítico, né? O Roger Ebert.
Ele fala que a sociedade está cada vez mais impaciente, distraída e com dificuldade de prestar atenção, correto? A gente vive cercados por mensagens, né? Rápidas, notificações, vídeos curtos, tarefas acumuladas. É a vida real de hoje em dia, né? A gente conhece alguém, mas a gente já está pensando na próxima atividade que a gente vai fazer. A pessoa fala o nome dela, mas a nossa mente já está preparando uma resposta para outra conversa com outra pessoa. Então, poucos segundos depois, a gente esqueceu o nome daquela pessoa, né? E aí a gente simplesmente fala que a gente é péssima para lembrar nome. É ou não é? A gente fala isso. Só que o livro, no final do capítulo, ele propõe uma outra visão para você, né? A visão de que a pressa não é desculpa para você esquecer as pessoas. A pressa é uma oportunidade. Olha que legal. Então vamos entender, né? Quanto mais rara é a atenção verdadeira que você recebe ou que você der, maior é o impacto de quem realmente está prestando atenção. Então, se muita gente esquece os nomes, se você lembra o nome, você se destaca. É isso que o livro está querendo dizer. Olha que bingo aí, né? Se muita gente trata todo mundo da mesma forma, se você personalizar a conversa, você vai ser lembrada. Olha que legal. Às vezes não é preciso fazer nada extraordinário, gente. Basta você trocar um cumprimento genérico por um cumprimento pessoal. Então, em vez de você apenas falar oi, você fala oi, Renata, né? Fala o nome da pessoa, né? Ou ao invés de bom dia, Carlos. Você percebe a diferença? O primeiro cumprimento apenas reconheceu uma presença, né? Tem uma pessoa ali. Falei oi com ela. Agora, o segundo cumprimento reconhece a pessoa em si. Ok? Bingo, né? Outro olhar que a gente tem que ter é para aprender mais coisas desse capítulo. Quando você usa o nome da pessoa, o cumprimento, ele deixa de ser automático, né? Ele passa a ser pessoal. O livro até recomenda para você visualizar o rosto da pessoa enquanto você escuta o nome dela, né? Você ouve o nome dela, você olha para a pessoa e aí você repete o nome da pessoa. E aí essa associação dessas três ações para que você gere a memória com o nome da pessoa se fortalece, né? Você também pode ligar o nome da pessoa numa informação verdadeira sobre ela. O Roberto é casado, né? Tem 3 filhas, gosta de ler Hemingway, igual o exemplo do livro, né? E isso não serve apenas para você memorizar, isso te ajuda a enxergar a pessoa como um todo, além daquela função que ela exerce com você naquele momento, que pode ser profissional, né? Então você entende que essa pessoa não é apenas um cliente, ou um fornecedor, ou um colega, ou um vizinho. Essa pessoa tem família, tem interesses, tem experiências, essa pessoa tem uma história, ok? Outra coisa, conhecer o nome da pessoa inicia a lembrança, né? Agora, você conhecer um pouco da história dessa pessoa é o que cria verdadeiramente a conexão entre vocês, né? Olha que bingo. A gente quer muita técnica sofisticada para conseguir influenciar as pessoas. Mas, muitas vezes, a mudança mesmo começa quando a gente aprende simplesmente a falar corretamente o nome da pessoa que está diante da gente. Não precisa de técnica sofisticada, né? Só que a gente tem que ter um cuidado importante. Não basta você conhecer o nome da pessoa, você tem que saber quando usar o nome da pessoa e como usar o nome da pessoa. O livro traz o exemplo do Richard Branson, né? Que pode ser chamado de 3 formas diferentes dependendo do contexto. Então entendam que tudo depende da proximidade que você tem com a pessoa, da cultura que você tem e da cultura que a pessoa tem e da preferência da própria pessoa, né? Tem pessoas que não gostam de ser chamadas pelo nome oficial delas, elas gostam de ser chamadas por um apelido, ok?
É isso que o livro está falando, tá? Outra coisa, você usar um nome demonstra a atenção que você está dando para aquela pessoa. Agora, quando você usa o nome certo é o nome que a pessoa quer ser chamada, entendeu? Quando você usa o nome certo dela, você está demonstrando mais respeito ainda por ela. Então, imagina você conhecer uma Suzana e você chamar a Suzana de Suzy sem autorização, né? Talvez, gente, esse apelido seja usado apenas pela família e os amigos dela. Então, você antecipar essa intimidade pode parecer invasivo. Então, o melhor caminho é o simples. Se ela se apresentou para você como Suzana, você vai chamá-la de Suzana, ok? Se ela assinou como Suzy em alguma mensagem para você, ou se ela pediu para você esse tratamento, ok, você respeita a escolha dela e chama ela de Suzy. Agora, se você tiver dúvida, observa como que ela se apresenta para você nas mensagens, nos e-mails, nos perfis, né? Nas conversas, ok? Mais uma coisa, você respeitar o nome de alguém também significa que você está permitindo que essa pessoa escolha como ela deseja ser chamada, correto? Esse cuidado é ainda mais importante quando a gente vai para a comunicação digital, porque a gente vê amigos usando um apelido para tratar essa pessoa, mas isso não significa que você tenha a mesma liberdade, ok? Num primeiro contato, principalmente profissional, alguns minutos de pesquisa fazem diferença. Então, veja como que a pessoa assina os textos dela, né? Como ela se apresenta no seu site ou no perfil dela nas redes. Esse pequeno cuidado transmite uma mensagem muito importante, né? A mensagem de que você se importou em começar essa conversa com aquela pessoa com respeito, ok? Outra coisa, uma boa impressão começa antes mesmo da primeira resposta dita, tá? Como assim, né? O livro, ele vem te lembrar que tem uma coisa que é profundamente humana no nosso nome, né? Ele faz parte da nossa identidade, da nossa história. Então, quando você utiliza o nome naturalmente, a outra pessoa sente que foi percebida. Só que você tem que ter um cuidado, né? Usar o nome da outra pessoa em excesso pode soar artificial ou pior, pode soar manipulador. Então, o ideal é você usar o nome da pessoa quando você realmente aproxima a conversa, né? No cumprimento, num agradecimento, quando você for fazer uma pergunta importante ou quando você for encerrar o diálogo, certo? Temos um bingo aí também, né? Outra coisa, o nome, ele aproxima quando ele vem acompanhado de sinceridade. Então, da mesma forma, se você esquece o nome, se você pronuncia o nome incorretamente, ou se você escreve o nome errado, você está enfraquecendo essa conexão, tá? Todo mundo pode errar, gente. Não tô falando de perfeição aqui. O problema que eu tô falando não é você não saber o nome da pessoa. Não. O problema que eu tô falando aqui é você nem se importar em aprender o nome certo da pessoa. Bingo, né? Entenderam? Então, se você tiver dúvida, você tem que perguntar. Como que o seu nome é pronunciado corretamente, fulano? É assim que se escreve seu nome, fulano? Como você prefere ser chamada, fulana? Essas perguntas, gente, elas demonstram respeito, ok? Bingo, né? Próximo item, ó. Perguntar leva só alguns segundos. Agora, você continuar errando o nome da pessoa pode custar a relação com aquela pessoa. Então, muita gente recorre apenas àqueles tratamentos genéricos, senhor, senhora, né? Em alguns contextos, eles são até adequados, mas quando você conhece o nome da pessoa e usa o nome da pessoa corretamente, essa conversa se torna mais humana. Ela fica diferenciada, né? E aí o livro traz uma pergunta muito importante e faz para você. Vou repetir aqui. Será que alguns minutos de atenção não valem a pena se podem fazer você causar uma impressão melhor?
Claro que vale, né, gente? Já estou respondendo. A gente gasta muito tempo escolhendo a roupa que vai vestir, né? Preparando uma apresentação, ajustando as mensagens. Só que às vezes a gente não dedica 2 segundos para a gente confirmar o nome da pessoa que a gente vai encontrar. É ou não é assim, né? Então, olha só, grandes impressões, elas costumam nascer de pequenos cuidados. O livro mostra o outro lado disso também, para exemplificar para você, né? O livro fala que todos nós desejamos que as pessoas se lembrem do nosso nome. Mas o que realmente torna um nome inesquecível? Não é apenas a sonoridade do nome, né? São as emoções que são associadas a esse nome. Bingo! Então as pessoas podem esquecer o que você disse para elas, mas elas vão lembrar como elas se sentiram quando estavam do seu lado. Isso com certeza. Então, quando alguém escuta o seu nome, o que vem à mente dessa pessoa? Respeito, confiança, acolhimento ou, pelo contrário, indiferença? Entenda que cada atitude sua fortalece ou enfraquece essa associação emocional que a pessoa vai fazer quando ouvir o seu nome, né? E aí o livro dá um exemplo, fala do James, o garçom, né? Fala que o Sr. Bates conhecia muitos garçons, mas ele se lembrou do James, porque o James o tratou com atenção. O James chamou ele pelo nome e o James fez com que ele se sentisse importante. Então, como consequência, o Sr. Bates também começou a lembrar do James. Olha que bingo. Então, o que o livro está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que quem faz o outro se sentir reconhecido aumenta as chances de também ser lembrado, certo? Bingo de milhões, tá? Muita gente pergunta, como é que eu faço para que as pessoas se lembrem de mim, né? Talvez a resposta não seja fale mais sobre você. Talvez a resposta seja demonstre mais interesse pela outra pessoa. Aprenda o nome dela, ouça a história dela, faça com que ela se sinta respeitada. Entendem? O nome se torna memorável quando a presença da pessoa gera uma experiência positiva. Então, a partir disso, o livro também traz uma outra reflexão que eu achei muito bonita. O livro fala que o nome é uma das primeiras formas pelas quais a pessoa é reconhecida. Antes da profissão, dos títulos, da reputação, essa pessoa já tem um nome. Então, quando você utiliza esse nome corretamente, você está mostrando que aquela conversa tem um destinatário. Aquela conversa não é apenas uma mensagem lançada ao acaso, certo? Então, dizer o nome de alguém é você mostrar que aquela pessoa realmente importa para você. Olha que bingo, né? Viu como o nome tem importância? Esse princípio, ele aparece também na área da saúde. O livro, ele vai citar o médico Howard Fine, né, um neuro-oncologista, que ocupa um cargo de grande prestígio, mas que se apresentava simplesmente como Howard e incentivava os pacientes dele a chamá-lo assim. Então, a intenção dele não era diminuir a autoridade dele. Pelo contrário, era aumentar a confiança que o paciente tinha nele, né? Porque o paciente chegava ali assustado, inseguro e precisava sentir que tinha um ser humano ali do lado dele, não apenas um especialista, correto? Olha como ele consegue fazer essa mudança através de um nome, né? A autoridade faz alguém te obedecer, mas a confiança faz esse mesmo alguém se abrir com você, certo? O Howard, ele mostrava que a competência e a proximidade caminham juntas. Ele não escondia a realidade do paciente, mas ele transmitia uma esperança responsável para ele. Então, quando ele reduzia a distância criada pelo título de doutor, ele fortalecia a outra relação que era de confiança, né? Os cargos, eles mostram o que a gente faz, mas os nomes, eles lembram quem a gente é. Olha que bingo aí. Isso não significa, gente, abandonar o respeito ou ignorar a formalidade quando ela for necessária.
O livro está te ensinando que você precisa apenas lembrar que antes dos cargos que as pessoas ocupam, elas são alguém, né? Podem ser líderes, clientes, funcionários, pacientes, seguidores. Todo mundo tem uma história, todo mundo tem sentimentos, todo mundo tem necessidade. Então, a verdadeira grandeza está em você usar a sua posição para você oferecer segurança para a pessoa sem você perder a humanidade, certo? No final do capítulo, você entende, então, que o nome não é uma técnica, não é uma manipulação, né? É uma demonstração de presença, de respeito, de reconhecimento, correto? Então, você usar corretamente o nome de alguém, você está comunicando que você sabe com quem você está falando, que você respeita a identidade daquela pessoa, que você se importa em aprender o nome dela, né? Que o encontro entre vocês foi importante. Bingo? Ok? Então, existe força no nome, porque existe uma pessoa inteira por trás desse nome. Agora eu vou jogar para você. Pensa na sua rotina. Como que você costuma confirmar a pronúncia do nome de alguém? Você confere a grafia do nome de alguém? Você pesquisa como que essa pessoa prefere ser chamada? Ou você quer apenas você ser lembrada, mas sem criar boas experiências que estejam ligadas a você, ao seu nome? Talvez, gente, você não consiga mudar tudo isso que eu falei de uma vez, mas você pode começar prestando mais atenção, né? Ouvindo melhor a pessoa, perguntando as coisas para ela com respeito, confirmando a informação com ela antes de você presumir, né? E usando o nome das pessoas com naturalidade. Entendam que quem respeita o nome do outro está construindo uma relação que vai permanecer na memória desse outro. Ok? Bom, essa consciência de que eu falei aqui agora, de você respeitar o nome do outro e conseguir permanecer na memória desse outro, é exatamente essa consciência que eu desenvolvo na cartilha Mente de Ouro. Para você ter uma mentalidade próspera, que não seja construída apenas com meta, com resultado, né? Mas que também apareça na qualidade da sua presença, na forma como você escuta, na atenção aos detalhes que você coloca, no respeito com que você trata cada pessoa. Então, na cartilha Mente de Ouro, você fortalece a sua mentalidade, você desenvolve inteligência emocional, você aprende a construir relações. Você descobre como que pequenos comportamentos transformam a forma como as pessoas se sentem do seu lado. Pequenas mudanças, grandes resultados, né? Você aprende a sair do automático, você aprende a se comunicar com mais intenção, a fortalecer sua presença, a construir uma reputação baseada em confiança, né? Porque não basta que o seu nome seja conhecido, é preciso que o seu nome carregue um significado positivo para as pessoas, concorda? Além da cartilha, você ainda recebe um bônus, que é o Cofre Dourado da Prosperidade, que traz exercícios práticos, curtinhos e diários para você fortalecer essa nova mentalidade que você está aprendendo aqui comigo, tá? Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, e ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem, porque esse conteúdo foi feito com muito carinho, à base de muito estudo. Muito tempo foi gasto para reunir o miolo do miolo do miolo, do coração do miolo, para ficar prático para vocês, ok? Agora eu quero que vocês escrevam aqui nos comentários que emoção que você deseja que as pessoas associem ao seu nome. Aquela pessoa, ela é de confiança, ela é leal, ela é fiel, ela é inteligente. Qual a emoção, certo? Bom, antes de eu encerrar nossa aula, eu quero deixar um desafio, né? Tá na hora do desafio da Mente de Ouro, porque aqui o conhecimento só tem sentido quando ele vira prática. Então, agora eu vou gerar a ferramenta de transformação para vocês. Eu quero que hoje vocês escolham 3 pessoas com quem vocês convivem e sobre as quais vocês ainda tenham alguma dúvida, tá?
Talvez você não saiba escrever corretamente o nome daquela pessoa, talvez você não tenha certeza de como pronuncia aquele nome, né? Ou talvez você usa um apelido sem saber se a pessoa realmente gosta de ser chamada daquele jeito. Então eu quero que você converse com elas com respeito. Eu quero que você pergunte, eu nunca te perguntei como você prefere ser chamada. Você pode me ensinar a pronunciar seu nome corretamente? É assim que o seu nome é escrito? Depois eu quero que você associe cada nome ao rosto da pessoa e a uma informação verdadeira sobre ela. E aí no próximo encontro com essas 3 pessoas, eu quero que você use o nome correto dessa pessoa e observe a reação dela. Você vai perceber que a conversa ficou mais próxima, ficou mais respeitosa e ficou mais natural. Depois você volta aqui e compartilha com a gente a sua experiência. Você vai ver que respeitar o nome de alguém é uma forma muito simples de você falar: eu reconheço você exatamente como você deseja ser reconhecida. Olha que bingo, certo? Então você já sabe, você está no Clube da Mente de Ouro, aqui não tem teoria vazia, aqui é vida real. Então na conclusão do capítulo 3, você aprendeu que lembrar um nome não é apenas uma habilidade da sua memória. Lembrar um nome é uma escolha, é a escolha de você estar presente naquilo ali, naquele momento, né? O Roger Ebert, no início do texto, ele observou que a gente vive numa sociedade apressada e distraída. Só que essa pressa, ela não precisa definir a forma como você vai tratar as pessoas. Então, quanto mais automático o mundo vai se tornar, mais valiosa vai ser a sua atenção sincera para com as pessoas, certo? Você também aprendeu que não basta usar um nome, você precisa usar o nome correto, respeitar o contexto, confirmar a pronúncia, conferir a grafia e permitir que cada pessoa escolha como deseja ser chamada, né? Você também viu que um nome se torna memorável quando ele está ligado a uma experiência positiva. E aí o livro fala do James. O James foi lembrado porque primeiro ele fez o Sr. Bates se sentir importante, né? O Howard Fine mostrou que a autoridade de um médico e proximidade podem caminhar juntas e que o profissionalismo não precisa ser igual à frieza. Então, a partir de hoje, quando alguém disser o próprio nome para você, não escuta apenas a palavra. Reconheça a identidade daquela pessoa, a história, a vida daquela pessoa. Se lembra de que cada atitude sua está construindo o significado que o seu nome vai carregar. Olha que bingo, né? Então, talvez você não consiga fazer com que todo mundo se lembre de você. Mas você pode fazer com que cada pessoa que você encontrar se sinta respeitada e se sinta valorizada. Porque o nome mais bonito não é apenas aquele nome que você ouve. O nome mais bonito é aquele que você se importou o suficiente para aprender corretamente, respeitar e memorizar. Ok? Então, para terminar, você já sabe que aqui a aula, ela até termina, mas a transformação que essa aula gerou na sua vida, ela vai continuar para sempre. Então, eu sempre te lembro, para terminar a aula, de que o resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. E é para isso que eu tô aqui, para ler essa página para você, ok? Então, eu espero você na próxima aula, te lembrando que todo dia tem aula nova às 7 horas da manhã, ok? Um beijo grande no coração de vocês.